Gente, as cirurgias plásticas nas mamas têm sido cada vez mais frequente, não é verdade? Mas as dúvidas ainda são muitas, as dúvidas continuam. Qual a melhor técnica para escolher? Qual tipo de prótese escolher? E o pós-operatório, como é que é? Qual que é a melhor época de fazer? Cicatrizes? Eu convidei o Dr. Odi Silveira aqui, Dr. Odi Silveira Júnior, que é cirurgião plástico, para tirar todas as nossas dúvidas hoje. Tudo bem, doutor? Tudo bem, Fernando. Muito obrigado pelo convite. Imagina, é um prazer receber você. Oh, muito obrigado. Doutor, vamos começar então pelas próteses de silicone, que eu acho que é o mais procurado pelas mulheres, Com né? Com certeza, hoje é que a gente mais faz. E eu acho que é a pergunta que todo mundo faz. Por cima do músculo ou por baixo do músculo? Fernanda, vamos partir do seguinte princípio. Normalmente, a gente acaba colocando essas próteses por baixo do músculo quando a pessoa é muito magrinha, sabe? Ela tem uma quantidade de tecido, tanto de glândula como de gordura, muito fininho, e às vezes é necessário se colocar embaixo do músculo para não aparecer prótese. Eu vou mostrar aqui, só para você ter uma ideia, o que pode acontecer se uma pessoa muito magra colocar ela por cima do músculo, que ela vai ficar com pouca cobertura. Sabe? Então, a gente pode perceber que ela tem uma ondulação, essa prótese, quando ela fica em pé. E se por acaso essa pessoa tem uma quantidade de pele muito fina, essa ondulação pode aparecer na parte superior do tórax aqui, sabe? Entendi. A gente chama isso de rippling, sabe? Então a gente tem como parâmetro mais ou menos assim, quando a pessoa tem uma área, uma quantidade de gordura, de espessura dessa região superior do tórax menor que 2 centímetros, a gente acaba indicando a colocação dessa prótese embaixo do músculo. Entendi. Sabe? Recentemente, agora há poucos meses, apareceu um trabalho interessante que mostrou que o diagnóstico da prótese, o diagnóstico de câncer de mama na prótese, tanto fazia sendo por baixo ou por cima do músculo. Mas o que se percebeu foi que quando a pessoa coloca embaixo do músculo, vamos dizer assim, ela consegue diagnosticar esse câncer mais precocemente. Por baixo do músculo? Por baixo do músculo. Então, uma outra indicação que hoje a gente tem, quando existe uma história familiar dessa paciente de câncer de mama, a gente dá preferência, porque a gente hoje sabe que o diagnóstico do câncer é mais precoce quando é colocada essa prótese por baixo do músculo. Então não é bom já colocar tudo por baixo do músculo, doutor? Porque o problema do baixo do músculo é que é uma prótese, a colocação, o pós-operatório é um pouco dolorido, sabe, Fernanda? Entendi. As pacientes reclamam muito porque, na verdade, você acaba distendendo o músculo, sabe? Entendi. E é como se fizesse uma academia daquelas que você dá uma caprichada mesmo para valer, sabe? E daquela musculatura fica alguns dias doendo. Então, mas também passa, né? É por uma boa causa. Mas assim, existe uma opção intermediária, sabe, Fernando, que a gente pode usar, que seria, em vez de colocar por cima da glândula para não acontecer esse rippling e outras coisas também, existe uma opção que é subfacial. O que é o subfacial? Vamos imaginar assim, que o músculo, ele tem uma fáscia, que é aquele branco. Sabe quando você tem um pedaço de carne, assim, aquela parte branca? Sei. Aquela é a fáscia do músculo. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode levantar essa fáscia, que dá uma proteção já muito interessante para a prótese, sem precisar fazer essa prótese submuscular. Totalmente por baixo do músculo. Totalmente por baixo do músculo. Você só levanta aquela face e coloca essa prótese embaixo da face. Uma coisa intermediária ali. Exatamente, entre por cima e por baixo do músculo. A gente mostrou uma fotinha aí, vamos colocar a fotinha de novo? Exatamente de como é a prótese por baixo do músculo e em cima do músculo. É isso, né, doutor? Isso, exatamente. Ali é o músculo peitoral que a gente está vendo na primeira foto, né? Perfeito, Na segunda, daí já está com a prótese ali, né? Essa foto do músculo peitoral, normalmente o músculo não vai até lá embaixo como mostra, sabe? Ele fica um pouquinho mais para cima, porque ele, às vezes é uma prótese um pouco grande e ele não consegue recobrir todo, sabe? Se você for observar, embaixo do músculo ali tem um branquinho ali que é exatamente, em cima do músculo tem um branquinho, e esse branquinho que a gente pode levantar também e a gente colocar ela subfacial. Então seriam basicamente 3 opções que a gente tem de colocar. Ou essa do meio, que é embaixo da glândula, por cima do músculo, embaixo do músculo, ou subfacial, que é entre os dois, assim, vamos dizer. Legal, essa terceira aí é novidade. Não é tão novidade assim, é que as pessoas não conhecem. As pessoas não conhecem um pouco, porque a gente acaba não se divulgando muito, mas já se faz há muitos anos isso, sabe? E você trouxe aqui vários modelos de prótese, né? Primeiro, deixa eu mostrar esse painelzinho aqui, que eu achei super interessante. Isso. São vários modelos, né? Mas eu queria que você falasse para mim, doutor, qual que é o que mais se usa desses daqui? Fernanda, a gente acaba usando, sabe, mais comumente a prótese redonda. Sabe? Por quê? Porque a prótese redonda, por ser redonda, ela pode rodar, às vezes, e não acontecer nada.
sabe? Entendi. Agora, você imagina, por exemplo, eu vou mostrar aqui uma prótese que a gente chama de perfil natural, entende? Que é o quê? Ela já tem uma parte de baixo um pouquinho mais maior, essa parte de baixo e menor em cima, como é o formato da mama normal, sabe? O que ela pode acontecer? Ela pode fazer isso aqui, ó. Ai, misericórdia, sabe? doutor. Então, a gente sabe hoje que existe mais ou menos em torno de uns até 20% de possibilidade de acontecer isso. Então não se usa mais essa? Não, se usa em alguns casos especiais. Entendi. Por exemplo, em caso de reconstrução de mama, se usa muito porque a pessoa acaba ficando sem glândula nenhuma, só fica praticamente a pele e músculo, Entendi. Quando sobra o músculo. Então, para dar um formato um pouco melhor, você acaba usando essa que a gente chama de forma anatômica ou perfil natural, perfil anatômico ou perfil natural. Existem outros casos, quando tem algumas pacientes que têm a distância entre o mamilo, a areola, e até o sulco é um pouco curto, sabe? Se você colocar uma prótese normal, ela vai ter uma tendência de olhar para baixo. Entendi. Sabe? Então, nesses casos também tem indicação, porque você consegue fazer com que a parte de baixo dessa mama consiga ir um pouquinho mais para ela não ficar com as mamas olhando para baixo. Entendi. Sabe? Então, tem algumas indicações. Exatamente. Um caso. Aí né? você trouxe uma que é meio fosquinha, né? Na verdade, isso aqui, Fernanda, quando, há muitos anos atrás, a gente só tinha o que a gente chamava de prótese lisa, que é isso aqui, ela não tem rugosidade nenhuma. Sabe? Posso passar a mão? Por favor. É lisinha mesmo. Lisa. Uhum. Então, o que acontece? A parte de dentro é silicone gel, tá? Certo. Essa aqui é uma prótese antiga, na verdade é um molde, mas é como se fosse uma prótese. Você vê, é um gel bem assim, pouco denso, vamos dizer assim, sabe? É bem molinho, tá? Então, o que aconteceu com o tempo, com a evolução das próteses, sabe? Quando se usava essa prótese, quando você coloca a prótese, só um parênteses, quando você coloca a prótese, o que acontece? O organismo, meio que se defendendo de um corpo estranho que tem a prótese, ele faz uma cápsula. Sabe? Entendi. Isso todo mundo coloca a prótese, acontece isso. O organismo faz uma cápsula em volta dessa prótese, sabe? Quando antigamente essas próteses eram lisas, existia a possibilidade de uma coisa que chama contratura capsular. O que é? Essa cápsula, em vez de ser fininha, que normalmente ela acaba ficando mais espessa, mais grossa em toda a volta. E ela acaba ficando dura. Sabe? Então chegava, nesses tipos de prótese lisas, chegava até 40% de possibilidade de fazer essa contratura capsular. Sabe? Nossa, aí começaram muito a grande. mudar um pouco e que fizeram? Fizeram a prótese texturizada, que aí você vai ver aqui, ó, já tem uma textura. Tá? Ah, é verdade. Exatamente. Ela parece até meio aveludadinha, assim. Perfeito. Então, qual é a intenção disso aqui? As fibras de colágeno que se formam em volta, quando era na prótese lisa, eram todas no sentido só. Então, quando começou a fazer isso aqui, elas começaram a ficar em vários sentidos. Então, acabou tendo uma possibilidade menor de contratura capsular. Então, hoje a gente usa praticamente quase todos os casos esse aqui, exatamente por isso. Ainda existe a lisa, no nosso mercado brasileiro nós não temos, ou muito raro de se conseguir, mas no mercado americano ainda tem bastante lisa, mas a gente quase usa basicamente a prótese que chama de microtexturizada. Entendi. Sabe? E o gel, você vai ver que esse gel aqui já é um gel um pouco mais coeso, que a gente chama, sabe? É um pouco mais duro. Entende que a gente também é uma evolução das próteses agora, é você ter um gel, em vez de ser um gel mais fluido como era antigamente, é um gel mais coeso hoje. Agora, entende? doutor, e as incisões, os cortes para esse tipo de cirurgia, a cirurgia da prótese mesmo? Certo. Podem ser de que forma? Basicamente assim, a gente tem 3 opções, tá? Ou a gente faz um corte no sulco da mama, que seria um corte que a gente chama no sulco mamário, tá? Que aí a gente tem o acesso mais fácil, a gente não acaba cortando a glândula, sabe? A gente tem o acesso, quando vai colocar tanto embaixo da glândula, mas busca um acesso direto. Existe a possibilidade de se fazer o corte pela axila, tá? Olha, aí está mostrando, né? Então, o primeiro que eu estava falando exatamente na parte inferior, que é no sulco mamário, na axila e também em volta da areola, também às vezes você usa esse corte quando você não tem uma mama caída, você tem às vezes uma areola grande que você quer diminuir, sabe? Existe uma certa, ainda uma divergência com relação à incisão na axila. Existe hoje duas escolas importantes em termos de mastologia no mundo, tá? É a escola americana, óbvio que a brasileira se inclui nisso também, mas a escola americana e a escola italiana, sabe? Então a escola americana diz que você colocando a prótese pela região axilar, você não vai alterar
na hora que, por acaso, essa pessoa tiver câncer de mama, é a pesquisa do linfonodo sentinela, que é o primeiro gânglio que, se Deus o livre a pessoa vier a ter um câncer, é o primeiro gânglio que essa célula cancerosa vai. Entendi. Então, através disso a gente sabe como se vai tratar essa mama, sabe? Então, o italiano diz que esse tipo de incisão pela axila, você pode, às vezes, alterar esse linfonodo sentinela, alterar esse gânglio, sabe? O americano diz que não. Na verdade, até hoje, tem vários trabalhos dizendo que não altera e outros vários trabalhos dizendo que não altera. Então, a gente tem uma... Já, doutor, até muitos americanos fazendo cirurgia de prótese de silicone pelo umbigo. Tem isso também. Isso é uma outra opção. É coisa do americano também, exatamente. Não é? Na verdade, o que acontece? O americano, ele começou como teve na época, que teve um problema com as próteses nos Estados Unidos, que eles pararam de usar, eles começaram a usar prótese de soro fisiológico. Então, a prótese vem murcha, sabe? E você vai enchendo com soro fisiológico, entende? Aí ela vai aumentando e ela fica uma prótese normal, só que em vez de ter silicone, ela tem soro fisiológico, água com sal. Tá? Mas não é usado aqui no Brasil isso, né? Até se usou. Eu usei uma época, usei isso também, entende? Mas hoje é muito difícil de achar isso. Hoje. E o americano mesmo chegou à conclusão que a melhor prótese é a de silicone, não de soro fisiológico. Como você tem essa possibilidade de usar essa prótese que ela esvazia, que você consegue colocar, então você faz uma incisão, existe um tubo que eles usam para descolar, que vai pelo umbigo, e vai chegando até a região que você acaba descolando também da mama, e você vai com essa prótese vazia, ela vai até lá dentro e você vai enchendo, então ela vai abrindo, e por isso você consegue colocar pelo umbigo. Aqui no Brasil a gente consegue fazer porque nós não temos esse tipo de prótese para a gente poder usar. Doutor, então vamos falar das próteses normais e das cirurgias convencionais, digamos assim, né? Perfeito. Como é que é o pós-operatório de uma cirurgia dessa? Então, Fernanda, como eu estava te comentando, as próteses que vão embaixo do músculo elas são um pouquinho mais doloridas, sabe? Mas eu acho assim, a diferença básica é muito simples, são os primeiros dias só que um pouco mais dolorido, depois de uma semana é praticamente o mesmo pós-operatório, sabe? Normalmente uma semana essa dor já praticamente é quase nenhuma, aí óbvio que cada pessoa tem um cuidado diferente também, e um limiar de dor diferente, né? Mas normalmente uma semana eu já começo a liberar, por exemplo, para atividades simples, como às vezes dirigir, fazer uma atividade normal sem esforço, entende? Geralmente com um mês que eu peço para a pessoa começar a voltar a fazer um esforço, mas assim, atividade do dia a dia, depois de uma semana praticamente ela pode voltar a fazer. E hoje em dia, quantos anos para trocar? Porque antigamente tinha que trocar depois de tantos anos. Hoje em dia continua isso? Então, Fernanda, isso é uma outra discussão que a gente... antigamente, houve um trabalho algum tempo atrás que mostrou que depois de 10 anos, as próteses começavam a ter uma chance maior de ruptura. Sabe? Então, assim, bom, vamos então trocar essa prótese antes de 10 anos para evitar que haja essa ruptura com a paciente. Sabe? Então, começou aquela febre de 10 anos tem que trocar a prótese. Mas isso era vamos dizer, a geração de próteses anteriores a que a gente está usando hoje. Sabe? Entendi. Essa prótese que a gente está usando hoje, a gente já não sabe exatamente quanto tempo ela dura. Sabe? Então tem um trabalho até interessante que saiu há uns 2 anos atrás, que mostrou essa geração nova que a gente usa hoje, com 10 anos de prótese, mostrou que 85% das pacientes estavam com a mesma prótese ainda. 15% tinha trocado. Ou seja, trocou porque estava achando ou pequena, ou às vezes a mama caiu, teve que refazer, às vezes amamentou, teve que trocar, entende? E às vezes até porque teve algum problema com a prótese que precisou trocar. Então hoje, assim, existe um mastologista famoso no Brasil, ele acha que tem que ser trocado a cada 10 anos, sabe? Mas assim, eu ainda acho que se a prótese está bem, se você vai fazer esses exames anuais e está tudo bem, você faz ultrassom, essa prótese não está rota, não tem nenhum problema, a paciente não tem nenhuma alteração, eu acho que vai deixando até por acaso aparecer alguma coisa. Mas assim, eu parto do seguinte princípio, a partir do momento que houve uma ruptura dessa prótese, eu acho que ela tem que ser trocada. Entendi. Doutor, adorei seu bate-papo. Eu queria falar um pouco mais sobre a mastopexia, mas vou deixar o convite para você voltar. Muito obrigado, agradeço muito. Para falar daí do contrário, da cirurgia de diminuição das mamas. Com o maior prazer, com certeza, agradeço muito. Obrigada, viu, eu que doutor? agradeço. Obrigado, Fernanda.